Hoje nós vamos falar um pouquinho de inflamação e desordens metabólicas, ou seja, novas abordagens bioquímicas aplicadas à prevenção das desordens metabólicas e à progressão da doença inflamatória. A doença inflamatória desencadeia sinalizações intracelulares e que vão comprometer todo o processo de homeostase, principalmente da glicose, né? Então desvia a rota para Alzheimer, Parkinson, câncer, diabetes tipo 2, esteatose. E isso é uma questão geralmente relacionada à alimentação, principalmente alimentação. Obviamente que tem outros fatores etiológicos, mas nós vamos abordar principalmente a questão nutricional também. Ó, nós temos os protocolos, temos as intervenções farmacológicas, mas precisamos ordenar um pouco a questão do alimento, né? O que comer, que horas comer, o quanto de cada macronutriente eu vou ingerir, para que eu consiga que o micronutriente chegue dentro da célula. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso hoje. Então, aqui o vídeo falou alguma coisa, né? Marcelo Soares sou eu sou químico com extensão em bioquímica e metabolismo aplicada à obesidade e às doenças crônico-degenerativas, com novas abordagens bioquímicas e metabólicas para a medicina esportiva. Também sou pós-graduado em nutrição ortomolecular e nutracêutica funcional. Esse curso de inflamação e desordens metabólicas é uma cadeira que eu tenho dentro da longevidade, não é de pós-graduação, é um curso de extensão. Também tenho essa cadeira de desintoxicação intestinal e detoxificação hepática, tanto para nutrição quanto para médicos. Também sou professor membro do Instituto Health Metrics de Análises Metabólicas e Educação Médica Continuada. É um instituto que está sediado em São Paulo e que traz toda a área de pesquisa. Uma vez que eu não sou médico, eu acabo utilizando dos casos clínicos que nós vivenciamos no dia a dia. São mais de 15 mil pacientes tratados e eu trago um pouco dessa experiência, né, para vocês também. Professor de pós-graduação em Nutrição e Ciência dos Alimentos para nutricionistas pela longevidade saudável e Master em Fisiologia Hormonal Humana na cadeira de Metabolismo Proteico e Função Mitocondrial. Eu presto consultoria para diversas empresas no mercado farmacêutico, nutricional e ambulatorial também. Desenvolvo suplementos nutricionais baseado nos estudos, né? O mercado muitas vezes desenvolve suplementos e traz voltado mais para a questão esportiva. Então eu desenvolvi uma linha que é voltado à prescrição médica e nutricional, que não tem aditivos artificiais, não tem açúcar, não tem glúten, né? Então ele é bem direcionado. Os produtos são a matéria-prima de melhor qualidade, a matéria-prima que é do estudo realmente. Então a gente não traz um produto e tenta encaixar dentro da terapêutica. Nós vimos a necessidade e fomos buscar os produtos para poder minimizar essa questão de biodisponibilidade principalmente. Vamos falar um pouquinho de etiopatologia da obesidade no mundo, né? O que engorda é comida, né, gente? A gente não engorda fazendo fotossíntese, né? Seria horrível também, porque não daria nem para sair no sol. Tem gente que ia ficar em casa, tá? Vamos falar um pouquinho da doença inflamatória, das desordens metabólicas, como que a sinalização inflamatória vai agir dentro da célula e o que compromete a ação dessa insulina. Abordagem para o tratamento de distúrbios metabólicos, como que nós vamos chegar à homeostase da glicose principalmente, melhorando a sensibilidade à insulina e levando o paciente à homeostase. Mediação da inflamação, respostas inflamatórias visando impedir o desenvolvimento também das doenças metabólicas e suas complicações. Se eu tenho lesão de órgãos-alvo, dificilmente eu consigo reverter, né, voltar o paciente na homeostase. Ele vai ter que tomar uma medicação todo o restante da vida. O que a gente vê, vai ver aqui, é a prevenção para que esse paciente não tenha lesão desses órgãos e assim, consequentemente, conseguir, às vezes, até deixar de usar a terapia medicamentosa. Eu vejo diabéticos, eu vejo hipertensos que têm disfunção no sistema renina, angiotensina, aldosterona, disfunção em relação à enzima conversora de angiotensina, que acabam deixando de usar a medicação.
principalmente porque o diabetes é uma doença que 90% dos casos dela estão relacionados à falta de dieta e exercícios físicos. Então é o estilo de vida. E obviamente o uso de tabaco e álcool também, que vai aumentar a sua progressão. Inflamação, estresse e diabetes. Aqui o estresse é o estresse do dia a dia mesmo, não é estresse oxidativo. Nós vamos trabalhar essa questão comportamental. Metabolismo e imunidade intimamente ligados com a inflamação. Os lipídios, os mediadores inflamatórios e um modelo de sobreposição metabólica para sinalização inflamatória e detecção das vias em adipócitos ou macrófagos. Nós vamos trabalhar com tecido muscular, tecido vascular, tecido adiposo e os hepatócitos, o tecido hepático também. Falar um pouquinho sobre a definição dos carboidratos simples e complexos, né, gente? Nós estamos na era da carbofobia. Então, low carb não é no carb. E low carb é baixo carboidratos simples. Os complexos polissacáridos têm funções no organismo. Só para vocês terem uma ideia, os carboidratos complexos, eles fabricam a colecistoquinina no intestino, que é o hormônio da saciedade. Então, quando eu tiro o carboidrato, eu posso comer um boi inteiro, literalmente, da dieta hiperproteica, que vai chegar a um horário, principalmente 5 da tarde, e falar, meu Deus, eu preciso comer alguma coisa, eu não estou saciado ainda. Aí, nesse caso, nós vamos trabalhar com mecanismos de preenchimento gástrico, mecanismos de saciedade, mecanismos de elevação do GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo, que é um mímico, né, que seria uma molécula semelhante ao próprio glucagon, que é o contrarregulador da insulina. Também a translocação do GLUT4, quando nós falamos de miócitos para a membrana sem o uso da insulina, uma vez que se eu não tenho insulina, eu não monto gordura de depósito, então é impossível engordar na ausência da insulina. Tá? Definição dos tipos de proteína de absorção lenta e rápida. As proteínas vegetais, que são proteínas de absorção rápida, as proteínas animal, que são proteínas de absorção lenta. Quanto tempo eu tenho, né, de uma carne vermelha, por exemplo, na câmara digestória, no estômago? E quanto tempo ela leva depois para ser hidrolisada a partículas menores de di, tri, peptídeos e aminoácidos para serem absorvidos? A definição dos tipos de lipídios de armazenamento e de energia. Toda gordura saturada, toda gordura que eu faço ingesta, ela primeiro vai para armazenamento, dependendo do número de carbonos que ela possui. Somente poucas delas vão para a energia, né? Então nós vamos definir aqui como é que faz, como é que a gente mobiliza a utilização dessa gordura que está armazenada, tanto a visceral quanto a subcutânea, e os lipídios de energia que já estão prontos quando eu faço a ingesta, na forma de suplementos. Inflamação e resistência insulínica. Os mecanismos celulares para ativação da sinalização inflamatória, como acontece a questão intramembranosa, potenciais mecanismos para ativação dessa inflamação no tecido adiposo, mecanismos potenciais para a inflamação induzida pela adiposidade no fígado. Então, fechando aí, nós temos as inflamações local, portal, efeitos sistêmicos da inflamação, tanto na resistência insulínica quanto a aterogênese. Vou falar um pouquinho de proteína do soro do leite hoje, gente. Nós vamos falar de whey. Ah, Marcelo, mas o whey dá câncer, né? O whey engorda, né? Sem dúvida, tem uma porção da whey que realmente tem IGF-1 análogo, tem fatores transformantes beta de citocinas pró-inflamatórias. Então nós vamos desmembrar um pouquinho e pontuar. Igual os carboidratos simples e complexos, nós vamos colocar qual é a diferença da whey concentrada, isolada, hidrolisada dentro das patologias. Aplicação da avaliação da composição corporal utilizando bioimpedância com a avaliação da água corporal total, que é o parâmetro mais importante dentro da avaliação da composição corporal. Todo mundo que faz uma bioimpedância, uma avaliação corporal, qual que é o primeiro marcador que vai olhar? Percentual de gordura. Então,
percentual de gordura não me fala muita coisa, infelizmente. E vamos raciocinar um pouquinho. Se eu tenho um indivíduo de 100 quilos com 10 quilos de gordura, ele tem 10% de gordura. Se ele faz musculação, ele aumenta a massa muscular, aumenta o peso, diminui o percentual de gordura sem perder 1 grama de gordura. Então os marcadores têm que ser em quilos, para que a gente possa fazer as correlações mesmo, tanto da parte muscular quanto da parte de água e gordura. Dessa maneira, com a avaliação da água corporal, eu consigo avaliar de forma indireta qual é o tipo de fibra muscular que aquele indivíduo está expressando naquele momento. Então não é uma questão gênica que nós carregamos, né, e que nós recebemos na fase intrauterina. Então na fase intrauterina é que eu recebo a informação genética de qual é a quantidade em percentual que eu vou ter de fibras tipo 1, que são as fibras mitocondriais, fibras vermelhas, e são fibras de resistência, que é nesse tecido que eu faço beta-oxidação, eu faço oxidação da glicose, que eu faço a oxidação dos aminoácidos. Esse tecido de fibras vermelhas, hoje ele é considerado também como um órgão endócrino e inclusive preventivo de câncer e doenças crônico-degenerativas. As fibras tipo 2, dos quais os marombeiros, né, gostam de ativar bastante, por causa que são fibras de força, e que elas carregam o glicogênio para dentro da célula, onde cada molécula de glicogênio, que é composta de 30 mil glicoses, carrega 2,4 moléculas de água. Então por isso que eles ficam grandões daquele jeito, porque você vai olhar na bioimpedância, tem indivíduo com 30, 40, 50 litros de água retido, gente. Imagine a questão da volemia, questão renal, questão endotelial, não é? Então, principalmente na questão do obeso, nós vamos avaliar primeiro a água. O risco maior está aí, a obesidade já está lá. Às vezes tem 80 quilos de gordura, 60 quilos de gordura, nós vamos ver um indivíduo com 90 quilos de gordura. Vai levar no mínimo 3 anos para tirar toda essa gordura, porque a memória da célula de gordura é 1 ano e 1 mês. Então eu só consigo manter o peso magro, né, com a perda da gordura depois de 1 ano e 1 mês. Gente, musculatura é 1 ano e 8 meses. Quando você anaboliza, você tem um ganho 30 quilos aí em 2, 3 meses. É tudo água. As fibras musculares, elas demoram 1 ano e 8 meses para adquirir a maturidade realmente, a partir das proteínas de ingesta. E nenhuma dessas que compõem as fibras musculares, fazem parte do nosso aminograma. Elas são fabricadas endogenamente. Então, já para começar aqui, nós vamos quebrar o paradigma. Emagrecer ou ganhar massa muscular é igual carnê de casa própria. Se você fizer o financiamento e pagar 60 meses, é teu. Parabéns. Senão nós vamos pagar aluguel a vida inteira. Sobe, sobe, só sobe. Tá? A avaliação dessa forma direta é classificação do tipo de fibra, qual o percentual que eu tenho de fibras 1 e 2, principalmente o paciente obeso, perde 10, 20, 30 quilos em 60 dias com qualquer dieta, gente. Cetogênica, proteica, tirou o carboidrato, perde peso, perde água, né? Não está levando mais água. HCG, os artifícios que a gente usa também de supressores de apetite, tudo no máximo 60 dias. E nós não estamos aqui para condenar nenhum procedimento, nenhuma dieta, e sim apresentar uma proposta que vai trazer o indivíduo a uma reeducação alimentar e uma homeostase, sem precisar ficar tomando remédio a vida inteira, tá bom? As estratégias para o aumento da produção do ATP, o trifosfato de adenosina, que é a medida, a unidade geradora de energia. Então nós temos 32 ATPs gerados pelos carboidratos, nós temos 5,6 ATPs gerados pela gordura, e pela proteína só 0,3. Ai, eu faço dieta só proteica, estou sempre cansado. Meu Deus do céu, vem a flacidez, vem estria, vem celulite, e eu estou perdendo peso. Está perdendo água intra e extracelular.